É a primeira vez que a gente vai falar sobre esse isso, mas assunto. lamento profundamente, não vai ser a última. PEC 206, proposta de emenda constitucional com um único objetivo: acabar com a gratuidade nas universidades públicas. Pô, peraí, eu ouvi falar que a ideia é cobrar só dos ricos. Calma, calma, mora um problema aí e você já vai entender qual é. Mas assim, antes de eu te explicar qual é o problema, vamos entender qual é o argumento. Qual é o argumento para cobrar dinheiro de quem estuda na universidade pública? Vamos ler o UOL. Vamos avançando nessa história aos poucos. Você vai entender onde é que a gente vai parar. PEC 206. Entenda o texto que propõe mensalidades em universidades públicas. Que desgosto ter que ler isso. O texto explica que a cobrança de mensalidade, aspas, seria uma forma de diminuir as desigualdades sociais em nosso país, fecha aspas. Isso porque, segundo o relator, aspas, a maioria dos estudantes dessas universidades acaba sendo oriunda de escolas particulares e poderiam pagar a mensalidade. O gasto público nessas universidades é desigual e favorece os mais ricos. Não seria correto que toda a sociedade financie o estudo de jovens de classes mais altas. Fecha aspas, defende o texto. Muito bem, até aí o autor da PEC e o relator da PEC, eles ainda não têm nome. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos deixar assim por enquanto. E só tá. por enquanto. Eu já ia protestar, falando, não quero falar. Daqui a pouco a gente chega lá. Daqui a pouco a gente direciona aí o amor ou o ódio que a gente vai sentir em relação a essa medida para algum lugar. Por enquanto, vamos entender que medida é essa. E aí, nada melhor do que olhar o texto da lei, a letra, né? Como ficaria. A grande mudança, Ana, viria aqui nessa parte que eu marquei em azulzinho, tá? Então você tem o artigo 1º que diz lá, ó, ó lá, ó, inciso 4º, você tem gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais, né? Aí os caras vão falar assim, ó, tem gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais, né? Mas, né, ressalvadas as hipóteses. Opa, que hipóteses são essas, Ana? Olha lá. Ó. As instituições públicas de ensino superior devem cobrar mensalidades, cujos recursos devem ser geridos para o próprio custeio, garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes, mediante comissão de avaliação da própria instituição e respeitados os valores mínimo e máximo definidos pelo órgão ministerial do Poder Executivo. Opa. Essa última linha aí é bem importante, ó. Então, assim, só o rico vai pagar a mensalidade. Mas quem é que é rico, quem é pobre? Opa, tá lá, ó, definidos pelo órgão ministerial do Poder Executivo. Então, quem é que vai escolher quem paga e quem não paga a mensalidade na universidade pública? É o ministro da Educação do governo que tiver lá. Significa que se esse troço tivesse entrado em vigor no começo do governo Bolsonaro, do Weintraub teria escolhido quem ia pagar e quem não ia pagar para estudar nessas universidades que são plantações extensivas de maconha, segundo ele, né? Então mora aí um problema assim conceitual com essa medida, né? Porque redigida dessa forma, Ana, ela já perde um pouco da sua função, perde um pouco do seu propósito, né? Não tem caráter objetivo, tem um caráter subjetivo e definido pelo político de plantão. Aí já não serve, né, Ana? Aí já fica meio esquisito. Mas eu falei que a gente ia conhecer, em algum momento, os autores dessa iniciativa que está aí. Quem são os autores dessa iniciativa? Vamos voltar lá para a reportagem para saber quem teve essa ideia lá atrás e quem é que está fazendo essa ideia vingar justo agora. A PEC é de autoria do deputado federal general. Claro. Vamos ler de novo. A PEC é de autoria do deputado federal General Peternelli, do União Você estava pensando, Brasil. tinha que ser um general, né? É isso? Eu sei. Mas fica melhor. Fica melhor. O relator, deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, divulgou uma nota em que pretende esclarecer alguns pontos. Segundo o parlamentar, é absolutamente falso que todos os alunos passem a pagar mensalidade a partir da promulgação da PEC. O deputado também negou que a medida seja o mesmo que uma privatização dos centros de ensino. Isso é
Beleza, beleza. Tá aí, General Petrelli e Kim Kataguiri. Opa, Peternelli. Peternelli, desculpa, General Peternelli, junto com Kim Kataguiri, Ana. É o velho e o jovem contra o futuro. Ana, deixa eu explicar por que a gente está falando disso agora. A PEC mesmo não é nova, tá? Por que virou assunto hoje isso? E aqui eu preciso detalhar como é que são os trâmites para uma lei dessas, para uma proposta de emenda constitucional dessas passar a valer. Vamos lá. Dentro da Câmara dos Deputados, você tem várias comissões. Tem a Comissão do Meio Ambiente, tem a Comissão de Direitos Humanos, tem a Comissão da Mulher, tem o que você imaginar. Mas a mais importante delas é a Comissão de Constituição e Justiça. Porque os projetos passam por ali e ali se define assim, isso aqui é legal. Não falta convencer a lei. Podemos levar para votação em plenário. Isso aqui é ilegal. Falta convencer a lei. Não dá para votar em plenário. Volta lá e reescreve esse troço. Né? E hoje, dia 24, essa PEC 206, ela chegou a ser pautada para a Comissão de Constituição e Justiça. Não votaram, tá? Saiu da pauta. Mas hoje ela piscou na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que é um passo importantíssimo para o troço valer. Importantíssimo. O último, de maneira alguma, tá? Quais são os trâmites? Vamos lá. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, hoje poderia ter acontecido isso. Seria votado em plenário. Primeiro turno, segundo turno. Passou pelos 2 turnos em plenário, tem que ser aprovada no Senado. Foi aprovada no Senado, tem que ser sancionada pelo presidente da República. Sancionou? Sentou. Alô, estudante? Sancionou, sentou. Então, assim, se passar da Comissão de Constituição e Justiça, fica bem perigoso. Aí, meu querido, vale o que disse o poeta. Não há saída, só ruas e avenidas. Vai ter que ter ocupação, vai ter que ter barulho, vai ter que ter reclamação, vai ter que ter tambor, vai ter que ter o cacete. Senão os caras vão enfiar isso aí goela abaixo do ensino e da ciência do Brasil. A Ana ali deu uma risada quando foi ler o texto, quando ela se deparou com a palavra general, né? Aí vocês devem pensar assim, mas a Ana não tem seriedade com a leitura, a Ana não tem critérios objetivos, pois pega essa aqui então. Ana, você tinha razão de dar risada. Ontem mesmo a gente trouxe essa informação do Marcelo Godoy. Relembra a gente aí. Pois é, não, tem que respeitar o general. Projeto de militares prevê manter poder até 2035 e fim da gratuidade no SUS em 2025. Tá, e o que isso tem a ver com universidade? Olha lá, presta atenção. Lembra que eu estava falando do globalismo agora há pouco, gente? Documento do Instituto Vilas Boas teve apoio de Hamilton Mourão. Ele prega combate ao globalismo, teoria conspiratória, identificado com as finanças internacionais, cobrança de mensalidades nas universidades federais, tá aí, e neutralização de ideologias no ensino. Ana, agora junta uma coisa com a outra. Eles querem cobrar mensalidade na universidade pública e eles querem neutralizar um ensino que eles julgam ideológicos. Juntou Lé com Cré, você concluiu. Esses militares não gostam das universidades, eles querem destruir, eles querem sucatear, eles querem avacalhar. E o Kim Kataguiri tá lá, Ana, em nome da juventude, legalzão, anime, Naruto, Kakashi, não sei o quê. E toma. É isso aí, Ana. Em política não há nada mais velho que o novo, já dizia o sábio Milor. Essa é a realidade, Ana. Mas é para economizar recursos públicos, seus esquerdistas do Meteoro. Isso vai economizar muitos recursos públicos. O Brasil gasta muito em ensino superior. Nossa, o Brasil gasta muito mesmo em ensino superior. É a primeira coisa que tem que mexer. O gasto do Brasil com ensino superior, Ana. Nossa, olha aí, Ana. Revista Piauí, recomendo a leitura, tá? Vou ler aqui para, ninguém dizer que não viu. Gastos com pensões militares são o dobro das despesas previstas com educação superior. Vou ler de novo, está escrito de novo embaixo, vou ler de novo. Gastos com pensões militares são o dobro das despesas previstas com educação superior. Foca. Aqui revolta, né? Ensino superior ameaçado no Brasil, alguém tem que se posicionar. Quem é que vai se posicionar? Quem que vai se posicionar?
É o Andes, é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Eu tentei explicar direitinho aqui o que é a PEC 206, mas eu acho que a Zuleide Queiroz, lá do Andes, pode ajudar mais do que eu. Ela vai alterar a nossa Constituição Federal nos artigos 206 e 207. No caso do artigo 206, onde a gente lê gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, passaria a gratuidade do ensino público em estabelecimentos, ressalvada a hipótese do artigo 207. No artigo 207, então, eles acrescentam o parágrafo 3º, que diz: as instituições públicas de ensino superior devem cobrar mensalidades cujos recursos devem ser geridos com o próprio custeio, garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes, mediante comissão de avaliação da própria instituição. Então, nós queremos aqui chamar toda a comunidade acadêmica para se mobilizar hoje e participar dessa audiência, dizendo não à cobrança de mentalidades e reforçando a educação pública, gratuita e de qualidade, socialmente referenciada. A gente tem obrigação também de ouvir os alunos, pô. Não dá para ouvir só os professores, tem que ouvir os alunos. E aí a gente ouviu aqui o Andes, tal, os professores. Cadê os alunos? Os alunos vão chegar via FENET. Você sabe o que é FENET? Você não sabe o que é FENET, né? Fiesp você sabe. Claro, Fiesp você sabe. Fiesp está o tempo inteiro no noticiário. Daí você sabe, né? Federação das Indústrias dos Estados de São Paulo, aquela do pato. Daí não tem como não saber. Mas a FENET você não sabe. Eu explico. Federação Nacional dos Estudantes do Ensino Técnico. O que eles têm a dizer aí sobre essa aberração? Bora lá. Quem é que fala com a gente hoje? Adriane Nunes. Está lá, ó. Estou coordenadora geral da FENET e este sabe que o cenário que a educação pública no nosso país vem enfrentado durante o governo Bolsonaro é de muita dificuldade, e especialmente esse ano, que o governo decidiu que é momento de dedicar metade do orçamento do nosso país para o pagamento da dívida pública, que é momento de isentar imposto para empresário, que é momento de perdoar dívida de banqueiro, mas que não é momento de investir na educação, pelo contrário, é momento de privatizar a educação pública, porque é isso que estão querendo fazer com a PEC 206, que é uma PEC de maneira objetiva, que vai colocar mensalidades nas universidades públicas. Isso, na prática, é para arrancar os estudantes pobres, o povo pobre da universidade, porque o governo Bolsonaro não é comprometido com a classe trabalhadora. É um governo que é comprometido com os ricos do nosso país, e por isso que a gente que é estudante, a gente que é trabalhador, tem que estar unido nessa pauta contra a PEC e principalmente contra o Bolsonaro e esse projeto de querer acabar com o futuro do nosso país. Essa história, hoje eu vi rodar muito assim essa conversa de não, mas é só para os ricos que vai ser cobrado, né? Primeiro, conversa, tá? Começar a cobrar, quebrar a gratuidade do ensino público é um caminho sem volta. Segundo, quem define quem é rico ou não é, como a gente viu, o próprio governo. E aí a classe média aí que apoia, né, o bolsonarismo, que apoia esse tipo de coisa, vocês vão se dar mal, assim, sinceramente, né? Então, também, quem define quem é rico, quem não é, pensa bem antes de você apoiar esse tipo de ideia. Terceiro, como muita gente apontou aí no chat, concordo também, é um caminho para começar a sucatear e privatizar de vez, né, o ensino superior. O objetivo final é esse, né, retirar do povo os seus direitos mais básicos, a educação, a saúde, daqui a pouco ao saneamento, né, e privatizar tudo, porque assim dá mais lucro. Essas coisas não são feitas, o que é básico para o ser humano, não é feito para dar lucro, é feito para ajudar a crescer um povo, né, para ajudar a dar dignidade e fazer crescer um povo. Então, a saúde pública não é para dar lucro, a educação não é para dar lucro. Tem coisas que o Estado precisa fornecer para as pessoas, para que as pessoas possam crescer com o povo.
essa conversinha de que privatiza, que vai funcionar melhor, aí a gente já viu em várias outras situações, não é nessa que vai funcionar.